descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares. Pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCal, tá bom? Nossos recadinhos da casa. A casa distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses. Então, quem puder nos ajudar com uma cesta, ótimo, com duas, melhor ainda, cada um dentro da sua possibilidade, um item, dois, o que for possível. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a livraria, faz uma doação e pede para direcionar para assistência social, porque aí eles vão comprar aquilo que estiver faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma prece para que a gente possa, outras pessoas colaborarem e a gente conseguir a nossa meta. A nossa Casa de Paz e Amor tem aos sábados a evangelização infanto-juvenil, que é da mocidade, que são para as famílias assistidas. E eles estão precisando de kits de higiene pessoal infantil. Que são escovas de dentes, cremes dentais, sabonetes e shampoo. Então, quem puder, porque são para as filhas das assistidas, os filhas e filhos, quem puder colaborar, é um kitzinho básico, né? Escova de dente, o creme dental, um sabonete e um shampoo, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor vai fazer a Noite da Pizza, que será no dia 25 de maio, às 20 horas, aqui no Buffet Espaço Giardino, aqui na rua Padre Estevão Pernetti, 276, aqui do lado. Então, já reserva aí na sua agenda,
Com certeza vai ser uma noite deliciosa a partir das 20 horas, né? Teremos pizza, sobremesa, entrada de sardela e música ao vivo. Então vai, se diverte e ainda ajuda a nossa casa. Nós teremos amanhã, sábado, das 9 às 16 horas, o nosso bazar do artesanato do Dia das Mães. E no domingo, das 8 às 11. Então, aquele que já quiser comprar um presentinho para a mãe, ou se dá um presente, né? Só dá uma passadinha aqui amanhã, das 9 às 16, e no domingo, das 8 às 11. O pessoal da assistência social faz um trabalho muito legal de artesanato. Vale a pena. E sexta-feira, né, nós temos aí, para os nossos voluntários, fizeram tortas de liquidificador. Tem lá de escarola, de frango. Então, quem quiser, vocês que estão aqui, só passar ali na lanchonete e já levar para casa, ou para o jantar, ou para amanhã. E você que está em casa, pode dar uma passadinha aqui, passar aqui amanhã e pegar na nossa lanchonete. E o último recadinho é para aquelas pessoas que têm um familiar com dependência química. Para um pai, uma mãe ter um filho, um ente querido com dependência química, é muito difícil. E a Casa de Paz e Amor tem aqui um trabalho às segundas-feiras, já há mais de 10 anos, que chama Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, para auxiliar esses familiares a como lidar com seu dependente químico. E porque senão a pessoa acaba ficando doente também, ou mais doente que o próprio usuário. Então, para essas pessoas que têm essa dificuldade, ou com o alcoolismo, com a droga, nós temos a reunião todas as segundas-feiras, tem que passar ali pelo plantão para fazer o encaminhamento. E para as pessoas que são dependentes químicos, dependentes de álcool, drogas, cigarro, queiram parar, é só passar também ali no plantão que eles fazem o encaminhamento toda segunda-feira, das 8 às 9h30 da noite. Tá bom? Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nossa querida Edina, está aqui, trabalhadora aqui do nosso grupo da sexta-feira, trabalhadora de vários outros trabalhos da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho, a prece inicial, e a Raquel, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Batelli, através do irmão espiritual, irmão José. Há caminho, não retrocedas, não te desvie da senda, não estaciones à margem lamentando, nem te distraias em excesso olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas, em toda a estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los, sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que se revele em maior necessidade ou auxílio aos outros, é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. Há caminho, passo a passo, segue adiante. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida,
a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. E assim, nesta paz, nesta serenidade, vamos nos ligando à espiritualidade que coordena esse trabalho, rogando ao Mestre Jesus que ilumine nossa querida Edina, para que ela possa nos passar o que preparou, tenhamos ouvidos de ouvir para entender e aplicar na prática os ensinamentos no nosso dia a dia. Querido Mestre Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, os que estão presentes, que nos acompanham pelas mídias digitais. Obrigada pela presença e pela audiência. Nós hoje vamos falar sobre o livro do mês de maio, que é Saúde da Relação Pais e Filhos, de Alírio de Cerqueira Filho. Esse livro aqui. Este livro se encontra à venda lá na livraria com 20% de desconto este mês. E no final do trabalho, nós vamos sortear um livro para vocês, tá bom? Então, assim que terminar, aguardem que nós faremos o sorteio. Então, Alírio de Cerqueira Filho, ele tem um currículo vasto, né? É médico, pós-graduado em psiquiatria, psicologia, transpessoal. Ele é natural de Cuiabá, Mato Grosso, e ele é espírita desde 1978 e é vinculado à Federação Espírita do Mato Grosso. Mas tem muito mais no currículo desse nosso amigo, desse nosso irmão, que nós vamos deixar para que vocês pesquisem ali no livro. Este livro, Saúde da Relação Pais e Filhos, é o segundo da coleção Amar é Viver em Família. E ele tem a base nos princípios da doutrina espírita e na psicologia transpessoal. Então, é bastante interessante, né? E ele tem como objetivo focalizar as disfunções nas relações pais e filhos e a maneira de superá-las, tornando esse relacionamento mais saudável. Nós vamos ver aqui como transformar essas disfunções em oportunidade de crescimento e amadurecimento nesta relação, que nem sempre é saudável. Normalmente, principalmente hoje em dia, parece que pais e filhos não andam se entendendo muito bem, né? Um fala uma linguagem, o outro fala a outra. Então, sempre é bom nós termos uma base, um caminho, uma orientação, certo que cada família é uma família, né? Mas aqui ele vai dar uma sequência, vai dar alguns ênfases, algumas ideias de como a gente ter esse relacionamento mais saudável. Por quê? Na maioria das vezes, nós vamos receber como filhos, nesta encarnação, de espíritos com alguma vinculação negativa do nosso passado espiritual. E ele vai citar aqui também vários livros espíritas, de André Luiz, de Filomeno de Miranda, que conta pontos de reencarnações. Muitas delas bastante difícil, e uma delas ele conta, né, sobre a encarnação de Sigismundo, cujo pai que o iria receber fora assassinado pelo filho que viria. Então, ele conta como que foi, como que aconteceu, essas reuniões espirituais, esse contrato que eles fizeram no mundo espiritual, né? Então, por essa razão, renascemos, nós e eles,
para desfazer essa negatividade e refazer os vínculos de forma mais positiva. Por isso que foi lido ali no Evangelho, né, que a reencarnação, longe de ser uma punição de Deus, porque muitas pessoas falam, nossa, essa pessoa é um karma na minha vida, esse filho, esse marido, esse irmão, é um karma, é um tormento, eu não merecia isso. Não é isso que às vezes a gente fala? Mas não, nós vamos ler aqui nesse livro, e ler nas obras também espíritas, que ninguém está junto por acaso. Não é um encontro casual, um acidente, que muita gente fala, só pode ter sido um acidente de percurso. Não. Esse encontro foi muito bem preparado no plano espiritual, pelos benfeitores que se interessaram pela nossa caminhada evolutiva. E muitas vezes os filhos falam, eu não pedi para nascer. Não, pedir, ele não pediu mesmo, não, ele implorou para que viesse ao nosso convívio. E muitos pais também falam, o que eu fiz para merecer um filho desse jeito? Tudo é combinado. Tudo foi acertado no plano espiritual. Não foi nada por acaso, não foi nem um acidente de percurso, como falamos, né? Nós fizemos uma escolha, firmamos um compromisso e nos preparamos para o exercício da convivência aqui na Terra. E olha que foi um preparo bastante árduo. Não foi uma coisa rápida, não. Houve várias e várias reuniões espirituais, porque ambas as partes precisavam estar de acordo. Portanto, é um encontro de almas que se reúne na família por afinidade, preferências ou por compromissos. Esse último é o mais comum. Temos compromissos uns com os outros dentro da nossa família. E esse compromisso se estende também entre todos nós aqui, entre a família universal. Porque no momento das vibrações nós não oramos por todo o planeta, por todos os nossos irmãos e humanidade, é um compromisso que nós temos de fazer o bem, de fazer a caridade. Qual é o objetivo desses encontros, muitas vezes dolorosos, sofridos, né? O único objetivo é o crescimento espiritual de cada um de nós. Crescer e evoluir. Por isso, reencarnamos. Crescer, caminhar e um dia, como dizia um companheiro aqui da casa, tomar chá com Jesus. Esse é o objetivo. Alírio começa com uma pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 582, que Kardec pergunta aos benfeitores. Pode-se considerar a paternidade uma missão? Resposta dos benfeitores. Sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, é de pequititinho que eles vão captar a nossa mensagem. E olha, ninguém ensina mais com o exemplo, aliás, todos nós ensinamos mais com exemplo do que com palavras. Então, desde pequenininho, a criança entende o relacionamento físico quando ela é pequenininha. Então, não adianta falar coisas, tem que demonstrar carinho, demonstrar amor. Ele vai explicar como se faz isso aqui no livro, né? Continuam os benfeitores. Mas há quem se ocupe mais de endireitar as árvores do seu jardim
e fazer que deem bons frutos do que endireitar o caráter de seus filhos. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Alírio diz que esta questão do Livro dos Espíritos nos oferece uma dimensão da importância da paternidade e da maternidade na sociedade humana. Então, o que nós podemos entender aqui? Que o homem, muitas vezes, entende mais de endireitar as árvores para que dê bons frutos. Ou seja, está se preocupando em trabalhar, em ganhar dinheiro. E isso, lógico, não é ruim, é bom que trabalhe, que se ganhe dinheiro, que leve o conforto para a família. E muitas de nós, mulheres, hoje, trabalhamos, não é? Temos as nossas atividades, queremos também crescer como pessoa. Mas, quantas vezes eu já notei que no momento em que essas criaturas, seja o pai ou a mãe, a responsabilidade é a mesma, mas mais da mãe que gerou, que amamentou, que está mais próxima espiritualmente, perispiritualmente, como ele coloca ali, deveria dar mais atenção. Chegando em casa, não é a quantidade da atenção e do amor, é a qualidade com que vai se dar esse carinho e essa atenção. Chegando em casa, vamos ver como é que estão nossos filhos. Mas muitas pessoas, não são poucas, e a gente vê isso mesmo na rua, no shopping, quando você vai passear, quando você vai jantar em algum lugar, almoçar, você vê as mães com celular e os filhos ali. Ou elas chegam em casa, não, tem que responder o e-mail, aí vai lá para o e-mail, vai para o celular, vai conversar com amigo, isso, aquilo, quer relaxar, e os filhos ficam à deriva. Então, quer trabalhar? Vamos trabalhar. Faz bem, é gostoso. Chegando em casa, vamos ver esses pequenos, esses adolescentes, que necessitam do nosso amparo e do nosso carinho, Os genitores são convidados a uma missão, e eu achei isso interessantíssimo, de colaborar com Deus. Nós, pais, mães, somos colaboradores de Deus, na formação do caráter do irmão em humanidade, que momentaneamente tomará a condição do seu filho. Veja bem, ele está sobre a sua tutela momentaneamente. Que conta você vai dar para ele? É para que a gente pare para repensar. Para que essa missão seja efetivada a contento, é fundamental que os pais estejam conscientes de que o exercício desse compromisso é árduo. É ou não é? É árduo, é difícil, não é fácil lidar, mas muito gratificante. E a única condição para o sucesso é o exercício do amor, em todas as situações. Aí ele coloca uma coisa aqui que dá um alívio para o nosso coração, Ele diz que o amor não é um sentimento pronto e acabado. Porque muitas vezes nós estamos reencarnados com pessoas que foram difíceis em outras épocas, ela não deixou de ser difícil nessa. Então, o exercício desse amor para ser construído, Porque no nível evolutivo em que nós ainda nos encontramos, é um sentimento a ser reconstruído e construído, especialmente em família. Pois, na maioria das vezes, teremos como filhos espírito cujo relacionamento não foi bom em encarnações passadas. Então, como é que nós vamos construir ou reconstruir esse amor? Porque, muitas vezes, fomos muito amigos, como foi Sigismundo e o que seria o pai dele. Foram amigos, eram amigos.
Mas no percurso lá, por alguma razão, não vou contar a história para vocês, ele perdeu a cabeça e assassinou o amigo. Então, tinha um relacionamento afetivo, amoroso entre os dois, que foi partido. Então, eles teriam que reconstruir, voltando novamente, agora como pais e filhos, para reconstruir esse amor. Então, a gente ainda não sabe esse sentimento tão grandioso que Jesus veio ensinar. Então, a gente está em aprendizado desse sentimento, que não é pronto nem acabado o nosso estado evolutivo. É reconstruído a cada dia que passa. Nós vamos reconstruindo, né? Como? Oração. A oração ajuda muito. Evangelho no lar. É uma coisa que nós não podemos deixar de lado. É o nosso evangelho no lar. As nossas orações. Né? E, principalmente, exemplos dentro de casa. Esse hábito de buscar a espiritualização e a religiosidade deve perdurar durante toda a infância e adolescência dos filhos, até a idade adulta. Pois os filhos vão escolher aquilo que melhor aprouver quando eles crescerem. Tem muitos pais que dizem, não é? Ah, não, não vou obrigar ele a ir, não vou levar, porque eles vão escolher quando crescer. Você tem que dar uma base, para que eles saibam escolher direito. Se ele não tem base, ele vai escolher o quê? Né? Por isso, a ligação com Deus é fundamental para a formação do caráter dos filhos. No livro Nosso Lar, no capítulo 20, André Luiz conversa com Dona Laura, né? Ficando muito claras as funções dos pais. Vejamos um trecho desse capítulo, desse diálogo da Dona Laura. O lar é como se fora um ângulo reto, nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvidos nas aspirações criadoras da vida. A mãe carregou, tem um vínculo sagrado com teu filho. Né? A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha da realização no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Pai e mãe precisam se entender, precisam se respeitar e se amarem, para que possam os filhos verificar esse amor, essa compreensão entre eles. Tem alguma rusga? Vamos fazer longe deles. Conversar amigavelmente, trocar as nossas impressões longe dos nossos filhos. Nada de gritaria perto deles. Depois vocês vão falar para eles, faça silêncio. De que maneira? Não dá, né? É templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente, antes que corporalmente. E no livro Consolador, que fazem a pergunta para o Emmanuel, na pergunta 110, pergunta o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? Resposta de Emmanuel: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Certíssimo. Até pode alguns professores olhar para a criança, procurar entender o comportamento, e aí chamar os pais, porque ela não pode interferir na educação dos filhos dos outros. Mas observar, sim, e chamar os pais e comunicar. Porque ele diz aqui, somente o lar vai edificar o homem. Pai e mãe são os orientadores para a formação do caráter dos filhos, a partir da observação das características individuais, reforçando as positivas e corrigindo as negativas. Nós temos que prestar atenção nos nossos filhos. Quando eles saem
né? Tá certo que nós não vamos passar a noite inteira esperando que eles voltem, mas procure olhar como eles voltam. O Jefferson falou uma coisa aqui super importante, que nós, quando temos determinada questão dentro do lar, devemos procurar ajuda. Mas nós poderemos fazer a terapia preventiva. Vamos ver como é que eles chegam. Se está cheirando álcool, cigarro, drogas. É o momento daí da conversa, do esclarecimento. Mas nós temos que observar o comportamento do nosso filho. Ainda agora, numa novela que está sendo reprisada, a criancinha de 6 anos, conversando com um pedófilo, e a mãe nem está sabendo, nem o pai. Quando os pais chegam, com quem você está conversando, ela tapa o computador e fala, não entre na minha privacidade. Como é que uma criança de 6 anos pode ter privacidade desse jeito? Os pais têm que orientar, têm que saber com quem que ele está conversando, né? Então, o doutor Alírio dá muitas ideias de conversas, de diálogos, né, para a gente fazer essa prevenção. E a prática dessas, corrigir as negativas e as positivas, a prática dessa função se desdobra em 3 funções especiais, que aí, nós colocamos aqui só o comecinho do livro, tá? Aí vai começar realmente o livro, que ele vai falar aqui. A prática dessas funções desdobra-se em 3 funções: diretiva, orientativa e sugestiva. A diretiva é nas 2 primeiras infâncias. Você tem que direcionar teu filho, né? Ele vai desenvolver o livre-arbítrio, isso é muito bom, mas sobre a sua observação. A orientativa é na fase da adolescência. Você vai orientar o seu filho, não impor, não por medo, mas orientar no caminho que ele vai seguir. Explicar para ele determinadas situações da vida, né? E aí, na fase adulta, você só vai poder sugerir, mais nada, né? Então, aí ele vai começar realmente a nos direcionar nessa fase orientativa, diretiva, orientativa e sugestiva. E aí, nós pensamos assim, poxa vida, eu não fiz nada disso, eu não sabia, ou eu não prestei atenção, né? Mas ainda dá tempo. Olha lá, tem a da fase adulta, a sugestiva. Mesmo que nós não tenhamos feito a diretiva e a orientativa, ainda nos resta a sugestiva. Dá para sugerir para os nossos filhos adultos o caminho reto. Afinal, nós não estamos aprendendo aqui? Estamos, né? Então, dá para sugerir coisas boas, porque se a cabeça estiver boa, vai absorver. Temos que falar sempre coisas boas, sugerir sempre coisas boas para os nossos filhos. E aí as pessoas falam, mas eu não tenho filho. Mas você tem amigos, parentes, sobrinhos, né? Pode também auxiliar os pais nesse caminho. Todos nós podemos ser pais tortos, como fala, né? Ajudando os pais a direcionar seus filhos. O mundo será bem melhor. Mas quando você fizer tudo que estava a seu alcance, e a si mesmo, seu filho optou por outros caminhos, tenha a consciência tranquila. E se nós não fizemos até agora, dá tempo de corrigir. Tem muito trabalho aqui na casa que ajuda bastante a trazer de volta os nossos queridos, esses espíritos que estão temporariamente como nossos filhos aqui na Terra. Então, vamos acolhê-los, auxiliá-los, ouvi-los. E quando falarmos num tom de voz agradável, que dê para que eles possam entender. Não é fácil, mas é possível. Que Jesus nos abençoe, paz e bem a todos os corações maternos e paternos.
Vamos agradecendo a Edina por todos esses ensinamentos que ela nos trouxe, que ela possa levar nossas melhores energias de amor para ela e todos os seus familiares, e que sempre ela esteja aqui conosco, trazendo esses ensinamentos. Gratidão, Di. Agora vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos e vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus e todos os seus prepostos, e unidos em um só pensamento, um só coração, vamos saindo em uma caravana fraterna, passando por cada canto e recanto do nosso planeta azul. Vamos levando para esses locais muito amor, muita saúde, muita paz. Vamos pedindo, em especial, por aqueles países que neste momento estão em guerras, que Jesus possa colocar suas mãos naqueles países e inspirando seus governantes a pensarem na sua população. Vamos pedindo também pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que neste momento estão desabrigados, estão ilhados, que eles possam receber nesse momento todo o amparo necessário, tanto dos governantes como de nós, população, e aqueles que desencarnaram nessa tragédia, que sejam acolhidos e amparados pela espiritualidade amiga. Vamos passando agora por todos os hospitais, passando por todos aqueles leitos de dor, levando cura a essas pessoas que neste momento estão internadas, pedindo também força, responsabilidade e sabedoria para todos aqueles que trabalham nos hospitais, sejam os médicos, enfermeiros, pessoal da nutrição, da limpeza, o administrativo, aqueles que dirigem as ambulâncias. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.